Boa noite a todas e todas, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, obrigado pela audiência de vocês. E que peçamos a Deus todo amor e toda bondade, que esteja sempre conosco, e Ele sempre está. Mas pedimos sim, porque isso representa humildade, sabendo das nossas necessidades, da proteção do Pai Divino. Pedindo assistência dos nossos amigos espirituais, esses espíritos valorosos que sempre estão conosco, nos guiando, nos iluminando, nos protegendo, nos mostrando caminhos através de inspirações. Que sejam todos muito abençoados, assim como nós e os nossos familiares. Agradecendo ao Pai a oportunidade de aqui estarmos neste aprendizado em momento tão desafiador do planeta Terra. Não é à toa que escolhemos reencarnar neste período. Então vamos sim fazer a nossa parte, cumprir os nossos desafios, pular todas as nossas fases para que possamos chegar ao final da nossa reencarnação melhores, muito melhores do que aqui adentramos. Então vamos fechar os nossos olhos, pedindo ao Pai de misericórdia, amparo e proteção para esse nosso momento esclarecedor, onde nos voltaremos sobre a doutrina do Mestre Jesus. E isso nos ajuda a crescer, porque precisamos sim nos instruir, além de nos amar abundantemente uns aos outros, amando ao nosso próximo, não só o nosso próximo mais próximo, mas o próximo distante, aqueles a quem nem conhecemos. Então projetemos a nossa amorosidade sobre toda a humanidade, principalmente aqueles que estão em sofrimento nesses momentos desafiadores que o planeta atravessa, necessitando de forças, de esperança, de paz, de luz. Vibremos a nossa amorosidade sobre essas pessoas, aqueles que estão nos leitos de dores, ou que tiveram grandes perdas. Luz sobre todos, muita luz, luz sobre o nosso planeta, que nós possamos sim ajudar o nosso planeta a mudar a sua energia, projetando toda a nossa amorosidade. Que Deus seja conosco e que os amigos espirituais dessas duas casas de amor e caridade se façam presentes neste nosso momento de conexão com o Pai. Muita paz para todos nós. E continuando o nosso ciclo de palestras das quartas-feiras, janeiro e fevereiro continuaremos com o livro Despertar, Nossos Desafios na Transição Planetária, de Haroldo Dutra Dias. Estamos ainda no capítulo 1. Camila, na semana passada, falou sobre causas atuais das aflições. E agora nós vamos dar continuidade a este capítulo, cujo título, o tema da palestra é "Mais vale chorar sobre os grilhões, sobre as algemas da resistência, do que sorrir sobre os narcóticos da queda". Então vamos encarar os nossos desafios, as nossas lutas, falar um pouquinho também sobre as causas anteriores das aflições e a sugestão de remédios para os nossos males e as nossas dores. A palestra será comigo mesma, então fiquemos em paz. E assim, meus irmãos, vamos buscar o aprendizado que nós precisamos muito, Precisamos de orientação, precisamos de amparo, de suporte espiritual. Isso, graças a Deus, nós estamos conseguindo ter, E o título da palestra é uma frase de Emmanuel, que Haroldo Dutra taxa de firme, mas pedagógica, que é exatamente essa frase, Mais vale chorar sobre os grilhões, sobre as algemas da resistência, do que sorrir sobre os narcóticos da queda. Essa frase está no livro Fonte Viva, na lição 110, Vigiemos e Oremos, Francisco Cândido Xavier e Emmanuel, E aí, Haroldo nos diz o seguinte: porque quem está em queda moral está sempre sorrindo, porque não se apercebe, Só vai perceber depois, mas enquanto cai, sorri, porque está sob o efeito de uma droga moral, achando que está tudo bem, que está tudo maravilhoso. Posteriormente, as consequências virão, porque a semeadura é livre, mas a colheita é sempre obrigatória,
Então, para nós entendermos as nossas aflições, as causas anteriores das nossas aflições, nós precisamos primeiro enxergar o papel transformador que o Espiritismo tem na nossa vida, né? E a mensagem do Cristo, de onde o Espiritismo é completamente fundamentado, né? Então, no capítulo Sede Perfeitos de O Evangelho segundo o Espiritismo, né, ele vai nos dizer que o Espiritismo precisa ser bem compreendido, mas tem que ser bem sentido. Não basta compreender o Espiritismo, temos que sentir para que a gente consiga realizar uma ação renovadora, que é o que a doutrina nos propõe, né? Ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec, em Bem-aventurados os Aflitos, vai nos dizer que há males dos quais, pelo menos aparentemente, parecem nos atingir por fatalidade, como, por exemplo, perdas de entes queridos, reveses, adversidades de ordem diversas que acontecem na nossa vida, que a gente olha e não vê nesta encarnação os motivos aparentes, né? Mas aí que entra o papel fundamental de entender e sentir o Espiritismo. Porque, como sabemos pela doutrina que todo efeito tem a sua causa, né? Então, tais situações vão ter uma causa, com certeza, né? E desde que essas causas não estão nesta encarnação, que a gente não consegue vislumbrar as causas nesta encarnação, com certeza essas causas se encontram em existências precedentes, né? E nesse momento, quando o sofrimento parece chegar gratuitamente às nossas vidas, é que o Espiritismo, essa doutrina maravilhosa, nos apresenta a sua mais alta dose de consolação. Consola o espírito humano dizendo: não somos o resultado de uma só vida. Temos várias vidas. Na verdade, nós podemos comparar a nossa vida a uma novela ou, mais modernamente, a um seriado em que cada existência nossa representa um capítulo ou um episódio, né? Então, nós temos bagagens de outras encarnações, né? E precisamos sim entender isso, que o que a gente não enxerga como tendo motivo para passarmos nesta encarnação, com certeza está na nossa bagagem ali escondidinha, mas não esquecida por Deus, e que precisamos, né, trabalhá-la. Em outro livro, Ceifa de Luz, psicografado também por Chico, Emmanuel ainda nos esclarece no capítulo 27. No limiar do berço, pede à alma dificuldades e chagas, amargores e cicatrizes. Entretanto, recapitulando de novo as próprias experiências no plano físico, torna a concha obscura do egoísmo e da vaidade, enquistando-se na mentira e na delinquência. Em quase todas as circunstâncias, o ser humano persegue a fuga que lhe adiará indefinidamente as realizações planejadas. Então, o que é que Haroldo quis ao buscar esse texto do Ceifa de Luz, né? É nos dizer o seguinte: nenhum de nós nasce sem planejamento. E esse planejamento é simples: estar melhor quando formos daqui embora do que quando aqui chegamos. Então, lá em cima, nós sabemos que temos os nossos engenheiros reencarnatórios que trabalham conosco, a maioria de nós, que não estamos aqui em reencarnações compulsórias, né, como expiações, e sim como provas para o nosso progresso, né? Então, nós participamos sim também do nosso roteiro reencarnatório, né? E muitas vezes nós achamos muito fortinhos: não, isso aí é fichinha, bote mais isso, bote mais aquilo. Mas quando reencarnamos, né, e o peso da carne perturba as nossas percepções, aí nós queremos sim fugir da raia. Mas não duvidem, irmãos, se fugirmos da raia nesta encarnação, e é possível por causa do nosso livre-arbítrio, outras encarnações virão até que nós possamos entender a realidade da nossa vida, a nossa escalada para o progresso, né? Então, a gente costuma sempre pedir mais
do que nós temos efetivamente condições de realizar quando encarnados, né? E a espiritualidade normalmente nos sinaliza: vá com calma, vá devagar. E aí, quando aqui chegamos, a gente faz o caminho inverso, oramos, olha, dá para diminuir aí um pouquinho, nem que seja uns 20% dessa dose de sofrimento, porque eu não estou aguentando, né? E aí continua com propriedade Emmanuel, né, nesse mesmo livro, valoriza a aflição de hoje, aprendendo e crescendo para o bem que nos burila, para a nossa união com Deus, né? Porque o Mestre Jesus, nosso Mestre, que te propôs a escutar, porque nós nos propomos a escutar o Mestre Jesus, pelo menos nós, todos os cristãos, estamos nos propondo a escutar o Mestre Jesus e seguir, devemos seguir, em vez de facilidades na terra, seguir como ele, que preferiu o testemunho do amor em plena cruz da morte, ou seja, o supremo testemunho do amor. É claro que não temos as mesmas condições de Jesus, Jesus é espírito de luz, e nós no nosso caminhar, nós vamos fazer a nossa parte, porque é certo que não trouxemos ao reencarnar a mesma missão que o Cristo trouxe, óbvio que não. Né? Mas façamos a nossa parte, o nosso quinhão, sem reclamar, né? Sem achar que não vamos dar conta. Não, vamos ter fé, vamos ter esperança, vamos fazer a nossa vida mais leve, os reveses com aceitação, com mais tranquilidade, né? Então nós, todos que somos espíritas, professamos essa doutrina, somos convocados a ter o espiritismo no nosso coração, sentindo o espiritismo, como Haroldo Dutra nos diz. Não basta entender o espiritismo, nós precisamos sentir o espiritismo no fundo do nosso coração. E Emmanuel vai nos ensinar que nós precisamos conjugar esclarecimento e consolo àqueles que estão em sofrimento, né? Dando força e coragem para que eles tenham aqueles enfrentamentos necessários. Então é muito duro você dizer a alguém que perdeu um ente querido ou que perdeu tudo, teve um revés muito grande em sua vida, né? Você chegar e dizer, não, é isso mesmo, você fez isso aí em outras encarnações com alguém e agora nessa você está vindo para pagar, meu irmão, é isso mesmo, não reclame não. Não, não é isso que o Espiritismo nos pede. O Espiritismo nos pede esclarecimento e consolo, né? Inclusive, Haroldo conta uma historinha, que eu vou falar aqui rapidamente, por causa do tempo, de Chico, né? Em que ele falando sobre as mães que tiveram perdas, né? Uma dessas mães chega até ele e começa a chorar copiosamente pela perda de um filho. E Chico, quando a audiência, né, estavam esperando, todos que estavam na plateia estavam esperando que ele entrasse com os discursos das leis kármicas, da necessidade do sofrimento, e que era isso mesmo, que a vida não acabou, ele simplesmente abraçou essa mãe e chorou também copiosamente com ela. E depois de alguns minutos, os dois chorando abraçadinhos, ela disse para ele, eu nunca senti tanto amparo e consolo na minha vida. Minha imensa gratidão, meu irmão. Então é isso que a gente precisa aprender. A gente precisa esclarecer, sim, mas a gente precisa primeiro entrar com a palavra de consolo, para que a nossa verdade não machuque, não maltrate o que está em sofrimento, né? E quando a aflição, ela não é da vida presente, ela vem do passado, e nos alcança em cheio nessa vida, com situações que a gente não pode esperar, não tem ideia de que possam acontecer, o único remédio que temos é a entrega plena a Deus e a confiar no Pai de amor e de bondade, né? Confiar que as circunstâncias que nos envolvem expressam a vontade divina, mas que podem sim, pela bondade de Deus, pela misericórdia divina, se alterar.
Confiar que existe um propósito velado em tal acontecimento, que esses sofrimentos são uma tempestade, mas não vão durar para sempre, e que algo, mesmo menos improvável que seja, pode acontecer naquele momento e suavizar as nossas dores, né? É preciso, meus irmãos, portanto, confiar, porque fé não significa simplesmente acreditar. Se fé fosse acreditar, nós nunca discutiríamos com Deus, né? Quem acredita está dando crédito, pensa ser verdadeiro, mas quem confia, se entrega, muda o seu agir, renuncia das demais coisas para viver naquilo em que confia. Então, fé, meus irmãos, é confiar no amparo divino, é confiar que nada nos acontece por acaso, se não procuramos, é claro, é confiar que tudo está na hora e no lugar certo, é confiar que sim, temos forças para os enfrentamentos que nos chegam no nosso caminhar aqui nesta encarnação, né? E esse, meus irmãos, sem dúvida é o grande ensinamento da doutrina espírita, né? Uma fé que não é cega, uma fé que é raciocinada, mas nós confiamos em Deus plenamente, porque entendemos a sua misericórdia. Sabemos que estamos sofrendo aqui agora, é pela misericórdia divina, para que recuperemos as nossas energias benéficas, para que possamos algum dia sermos anjos. Eu gosto tanto dessas palavras, um dia todos nós seremos anjos. E precisamos trabalhar por isso. E as nossas dificuldades é que nos burilam, nos ajudam a chegar até a angelitude, né? Então, o Espiritismo nos ensina que a gente não sabe o porquê, não consegue enxergar o porquê, mas há uma razão, há uma lei divina. Sabemos que existem múltiplas existências e que elas são todas solidárias. Então, o que deixamos por fazer em uma, ficarão para as próximas, né? E nós precisamos simplesmente confiar nisso, confiar na providência divina, confiar na misericórdia de Deus. E confiar significa desligar o carro dos sofrimentos, das desesperanças, o carro da nossa vida, né? Abrir a porta, entregar a chave a Deus e dizer: agora, meu Deus, é você que dirige, está em suas mãos. Eu confio, eu me entrego à tua vontade. E assim, amigos queridos, com preparo espiritual, teremos como enfrentar as dificuldades da nossa vida, todas as dificuldades, pequenas, grandes, todas. E essa é a fé que nós precisamos ter. É a fé que vai mover todas as montanhas das dificuldades, né? E aí, tendo essa fé, nos aparece, é claro, o remédio para as nossas aflições, né? No capítulo 11, versículo 28 a 30 do Evangelho de Mateus, Jesus nos disse o seguinte: vinde a mim, todos os cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou brando e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, né? Então Jesus já nos disse: nada do que vocês estão passando, nada do que nós estamos passando nos nossos processos reencarnatórios é pesado demais. Basta a gente seguir Jesus, porque o seu jugo é leve, o seu fardo é leve, né? E o que é jugo? Vamos entender um pouquinho? Então, o jugo era uma peça de madeira que, naquela época, era utilizada para unir dois bois, né? Ou até em áreas remotas ainda, rurais, pode ser que ainda seja utilizada, né? De modo que os dois bois, ou jumentos, andem em mesma marcha, na mesma marcha, enquanto aram a terra, né? Para haver sintonia. Então, o jugo de Jesus
É não deixar que você desvie do caminho. É a gente se juntar coladinho com Jesus, né? É andar somente na direção em que Jesus está nos conduzindo, né? E o jugo do Cristo é o conteúdo moral do seu evangelho, as lições que ele nos deixou. Significa o remédio para as nossas aflições. Quando entendemos perfeitamente o evangelho de Jesus, nós conseguimos achar o remédio para as nossas aflições. Você quer diminuir seus sofrimentos? Eu quero. Todos nós queremos. Evangelize o coração. Então, meus irmãos, vamos evangelizar os nossos corações, vamos evangelizar as nossas crianças desde pequenininhas, para que já cheguem adultos com seus corações evangelizados. Isso é aceitar o jugo de Jesus, a orientação do nosso mestre guia. E desse modo, creiam, todas as aflições serão facilmente superadas, né? E Haroldo conta mais um caso de Chico, né? Interessante, né? Que eu vou relatar aqui também rapidamente, né? Chico tinha um cachorro que ele gostava muito, que era a sua alegria, quando chegava, fazia a maior festa e tal, né? Um belo dia o animal adoeceu, né? E Chico ficou muito abatido, muito abalado, porque estava vendo que o animalzinho, coitado, não deveria levar muito tempo ainda, né? E alguém, e não é citado quem é esse alguém, vendo o sofrimento imenso de Chico, achou que poderia ajudar Chico se resolvesse logo a questão. Então, vou matar este animal. Por quê? Sim, para logo esse sofrimento de Chico. Porque não tem jeito, então vamos abreviar o sofrimento de Chico. E assim o fez. E Chico ficou extremamente magoado. Sim, gente, Chico também tinha mágoas. Mas Chico também tinha Emmanuel no seu pé, no seu ouvido, para lhe sinalizar diretamente. E creiam, nós também temos. O problema é que nem sempre temos ouvidos de ouvir e olhos de ver as orientações dos nossos mentores espirituais. E aí Emmanuel chegou para ele um dia e disse: Chico, você precisa resolver esse problema dessa sua mágoa. E eu tenho uma proposta para você. Vá descobrir o que essa pessoa mais deseja, o que faria essa pessoa mais feliz. E compre para essa pessoa, dê de presente a essa pessoa aquilo que a fará intensamente feliz. Chico, mas como? Essa pessoa me magoou profundamente, você me pede que eu gaste dinheiro para fazê-la feliz? Aí Emmanuel, não retruque, faça o que eu estou lhe dizendo. Chico, obviamente, disciplina, seguiu a orientação de Emmanuel. E quando essa pessoa recebeu o presente que ela mais queria, e foi um presente caro, Chico teve que parcelar para poder comprar e entregar o presente a essa pessoa ficou tão feliz que a sua felicidade emanou uma luz tão potente, tão poderosa que saiu do seu peito, que simplesmente atingiram o coração de Chico por inteiro e eliminou completamente as sombras da mágoa que Chico tinha no coração. E aí, depois do episódio, Emmanuel disse para ele: viu, Chico? É a receita do Cristo. Perdoe. Isso é o jugo de Jesus. Gente, o jugo do Cristo é suave, porque o duro é odiar, é desejar mal. Perdoar é difícil, sim, não é fácil. Perdão é uma questão de decisão, você tem que decidir perdoar. Mas creiam, odiar é muito mais difícil. O ódio nos algema, nos acorrenta. Alguns dizem: você quer vir com uma pessoa nos próximos 20 anos? Nas próximas 20 anos, não, nas próximas 20 encarnações? Então, odeie essa pessoa. Você quer se libertar, se ver livre? Perdoe, perdoe e perdoe. Porque se você amar,
você irá se libertar. O perdão, portanto, é mais suave, do mesmo modo que a humildade é mais suave do que o orgulho. E Haroldo nos traz a seguinte reflexão: o ódio é doce quando você põe na boca e amargo para o resto da vida. O perdão é amargo quando você põe na boca, mas depois fica doce, feito mel. Então, gente, o fardo de Jesus é leve, é o fardo dos nossos deveres, e quem cumpre os seus deveres se liberta. Quem aceita as aflições ilumina os caminhos futuros. Então devemos aceitar com brandura, com humildade as aflições que nos chegam. Rebelar-se só vai multiplicar as nossas aflições, as nossas dores, né? E em qualquer das aflições que passarmos na vida, se tivermos humildade e brandura suficientes, sentiremos a presença dos nossos entes queridos espirituais, os seres espirituais que, por nos amarem, estão sempre ao nosso lado, como Emmanuel estava do lado de Chico, né? Estão do nosso lado nos momentos mais difíceis da nossa vida, e nenhum de nós enfrenta as aflições sem o amparo, né? O amparo que esses nossos amigos queridos espirituais nos disponibilizam é um amparo sutil. É a presença deles constante ao nosso redor. É o consolo que muitas vezes recebemos de onde menos esperamos e que simplesmente acalma os nossos corações. E Haroldo nos traz a seguinte reflexão: a presença dos corações que nos amam no momento de sofrimento é tudo de que precisamos para nos sentirmos amparados e consolados. E assim, meus irmãos, para finalizar, podemos dizer que a primeira presença constante na nossa vida é a do Cristo. E junto a Ele, os corações que nos amam e que torcem para chegarmos do outro lado com o dever cumprido, metas batidas, com o coração brando e sereno, por termos aceitado a condução de Jesus Cristo e de Deus, nosso Pai e Criador, em nossas vidas. Que Deus nos abençoe, nos ampare e que possamos refletir dessas palavras. Muita luz para todos nós. Irmãos, vamos para o nosso atendimento espiritual. Vamos sentar comodamente e vamos fazer o atendimento da cura. Vamos solicitar os atendentes fraternos espirituais que já estão posicionados com as mãos sobre o nosso chakra coronário, sobre nossas cabeças, que eles possam fazer o trabalho fortalecendo as nossas forças, os nossos corpos, a nossa mente, trazendo o aumento da imunidade para os nossos corpos e principalmente o nosso corpo físico. Que comecem a colocar a vacina espiritual trazida do céu, do plano espiritual, para que possa entrar no chakra coronário e ser distribuída esta vacina por todos os nossos corpos, principalmente o nosso corpo físico, penetrando nos chakras, fortalecendo o nosso sistema imunológico, trazendo equilíbrio para a nossa mente e para o nosso coração, o compasso do equilíbrio e da harmonia. E assim, pedimos que também penetre nos nossos lares esta vacina, para os nossos queridos entes que estão nos nossos lares e para aqueles cujo pensamento agora vamos trazer forte seus nomes no pensamento, ou vamos repetir em voz alta o nome daqueles que estão adoecidos, ou que estão desequilibrados, ou que estão perturbados, para que os irmãos possam ir até lá para fazer o tratamento espiritual, equilibrando-os, harmonizando-os e fazendo a desobsessão.
Vamos fechar nossos olhos para que eles possam completar o atendimento espiritual, jorrando sobre nós as energias trazidas de Saturno e de Júpiter, com as vacinas dos nossos irmãos extrafísicos, para que eles possam nos amparar, nos ajudar. A espiritualidade da medicina espiritual, os trabalhadores do atendimento espiritual, todos estão tratando de curar-nos, de aumentar a nossa imunidade e com isso fazer com que a nossa saúde esteja fortalecida. Para tal estão aqui me inspirando alimentação mais leve, beber bastante líquido, utilizar mais frutas, legumes, verduras, dar preferência a peixes, dar preferência a comidas sem gordura, a eliminar os conteúdos prontos como industrializados, suco industrializados, refrigerantes, porque precisamos manter a saúde também fazendo a nossa parte, dormindo bem, no mínimo 8 horas por noite, sorrindo mais, evitando assistir noticiários tristes, onde estamos vendo o sofrimento do próximo. Nós já sabemos que isso existe. Passamos nossas vibrações apenas. Vamos assistir comédia, vamos assistir filmes onde possa estimular os hormônios da felicidade, da alegria, da paz, da harmonia, do equilíbrio. E assim, meus irmãos, continuemos em paz e a paz esteja conosco. E que o círculo branco da paz e da harmonia se feche e se expanda através de nós. E que a luz de Jesus e de Maria nos envolva, nos ampare, nos acalme e nos dê dias de luz, dias de paz, dias de muita saúde. Que assim seja e será.